Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para estudarmos juntos a palavra do Senhor. O título geral dessa semana é o fundamento do governo de Deus. E o verso para memorizar se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, que diz: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por meio de intenso estudo da Bíblia Sagrada, o estudo da Palavra de Deus, os adventistas eles compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo do santuário celestial. Então, com intenso estudo e oração e busca pelo conhecimento da palavra de Deus, os adventistas compreenderam a lei no lugar santíssimo. Examinando o coração da lei, também descobriram o significado da observância do sábado, do quarto mandamento, que é o sétimo dia que o Senhor Deus abençoou e santificou. O quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica Deus como Criador, o fundamento da verdadeira adoração. Um tema de especial relevante nos últimos dias da história. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 14, livro de Apocalipse, no capítulo 14, nós vemos o seguinte, Apocalipse, verso 14, no versículo 6 ao 12. Ali fala das três mensagens angélicas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quando nós lemos esse versículo 7, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é uma alusão ao sábado da criação, que tem a marca, que tem a mão de Deus como Criador. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber de todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Então, no verso 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aí o verso 12, ele é revelador. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E nós não podemos separar o mandamento de Deus
os dez mandamentos, os mandamentos de Deus e tirar o sábado desse contexto. Não é isso? O objetivo de Satanás, desde o início, tem sido impedir a adoração a Deus mediante a subversão à lei de Deus. O ataque que Satanás quer fazer é a lei de Deus. Ele sabe que se eu e você, ou cada um de nós, tropeçar em um só ponto, significa ser culpado de todos os outros. E isso está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Vamos lá para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, no versículo... Tiago, capítulo 2, no versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Verso 10 do capítulo 2. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu não posso escolher um mandamento. Esse eu quero guardar, esse eu não quero. Não, se eu tropeçar em um, eu sou culpado de todo o mandamento. Assim encoraja as pessoas a transgredir a lei. Aí Paulo vai dizer que a lei é santa, a lei é boa, né? O mandamento é bom. Satanás odeia o sábado, porque ele relembra a existência de um Criador, de como criaturas devem adorá-lo. Mas esse mandamento também está preservado pela lei no lugar santíssimo do santuário celestial. Porque quando João tem a visão, né, do santuário sendo aberto, e lá tem a Arca da Aliança, nas duas tábuas, né, do testemunho, as tábuas dos 10 mandamentos, também está ali, óbvio, né, que o quarto mandamento, o Santo Sábado do Senhor. Visto que a lei é o que define o pecado, por isso que Paulo vai dizer, se não fosse a lei, como eu conheceria o pecado? Eu conheço a lei, né? Eu conheço o meu pecado através da lei. Desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei deve continuar sendo válida e não abolida, como muitas pessoas pregam e dizem. Incluindo o mandamento, obviamente, como eu já disse, o mandamento do sábado. O objetivo dessa lição, dessa semana, é mostrar a ligação entre o santuário, a lei de Deus, o sábado e a crise vindoura relacionada com a marca da besta. Também examinaremos a relevância do dia do Senhor para a geração do fim dos tempos. Essa lição se baseia, né, dessa semana no livro Grande Conflito, na página 25, 27 do livro O Grande Conflito. Feita aqui a nossa introdução, nós vamos entrar aqui no estudo da parte de domingo, que com o título O Santuário e a Lei. Agora, o que está na Arca da Aliança? Quando os céus foi abrido na visão de João, o que estava na Arca da Aliança? O que estava na Arca da Aliança no lugar santíssimo, no santuário? Lá no santuário terrestre. E para isso nós temos que ler algumas passagens. Primeiramente, vamos ler Apocalipse, capítulo 11, no verso 19. Apocalipse, capítulo 11, o verso 19, que assim nos diz: Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu. Então, na visão de João aqui, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? A Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 25, lá no Velho Testamento, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro das Sagradas Escrituras, aqui no Velho Testamento, assim diz, Êxodo capítulo 25, no verso 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, porás na arca as tábuas, né, as 2 tábuas dos 10 mandamentos que o Senhor Deus havia dado a Moisés lá no Monte Sinai. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 31, no verso 18, nós temos uma informação, porque os 10 mandamentos não foi escrito por Moisés. Os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. E isso nós temos que comprovar nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor. Êxodo 31, no verso 18. E diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, né, falado com Moisés, Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, os 10 mandamentos. Tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então foi a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens. O próprio Deus entregou a Moisés ela já escrita. Ele escreveu com o seu próprio dedo. É isso? Quando nós vamos para Apocalipse, e foi uma passagem que eu li logo no início, na introdução, e vamos reler novamente, Apocalipse capítulo 12, no verso 17, assim diz, Apocalipse 12, no verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Nós entendemos que mulher em profecia é igreja, né? Dragão é Satanás. Então, irou-se Satanás, irou-se o dragão contra a igreja, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Então, Satanás ele está contra a igreja e ele está pelejando contra os descendentes, né? Com os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Lido essas passagens, nós já entendemos, né, a relevância, né, dos mandamentos de Deus, da lei do Senhor. Agora, o que está na Arca da Aliança, no lugar santíssimo do santuário? No interior da Arca da Aliança está a lei dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, escrita em tábuas de pedra, né? E escrita pelo dedo de Deus. O dia da expiação era um dia de juízo. Então, o que era o dia da expiação? Nós precisamos entender. O dia da expiação era um dia de juízo. Israel devia participar desse evento com arrependimento, com exame da consciência, né? E abstenção. Eles deviam abster do trabalho secular. Então eles deviam estar arrependidos nesse dia, eles deviam examinar as suas consciências e todo o trabalho devia ser cessado. E essa informação nós temos no livro de Levítico. Vamos lá para o livro de Levítico, no capítulo... Livro de Levítico, no capítulo 23. Vamos lá, Levítico, capítulo 23. Vamos aqui, Levítico. Levítico, no capítulo 23, no verso 29 e o 31.
porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Verso 30. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Então era um dia que eles não poderiam, eles tinham que abster do trabalho. Somente nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. Como nós já estudamos em outra oportunidade, todos os dias eram feitos sacrifícios de animais. O pecador levava um cordeiro, levava um animal e fazia esse sacrifício. Mas somente o sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação somente um dia por ano. Nesse dia, no dia da expiação, o dia do Yom Kippur. No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, tinha ali o maná que caiu do céu, tinha também a vara de Arão que floriu e tinha as tábuas dos 10 mandamentos escrita pelo dedo do Senhor, pelo dedo de Deus. E nela havia, como já disse, os 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Em cima tinha a tampa, uma tampa dourada de arca, que era chamada de propiciatório, e nesse lugar onde era aspergido ali em cima desse propiciatório o sangue para purificar o santuário do pecado. A presença de Deus nesse propiciatório, nessa tampa dourada, é que ali que a presença de Deus se manifestava, a chamada Shekinah, se apresentava ali, naquele momento ali. A glória divina sobre o propiciatório, a Shekinah. Cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado era lembrado até o dia do juízo. Não é isso? Quando nós vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 3, nós temos uma importante informação. 10, no versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, para nós entendermos e não ficar nenhuma dúvida, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ela foi perfeita. Tá bom? Foi um sacrifício perfeito pelo pecado, pelo pecado da humanidade. Tá bom? E pela fé, em seu sangue é que podemos ser purificados do pecado. Nós somos justificados pela fé, e pela fé no sangue de Cristo Jesus é que nós somos purificados dos nossos pecados. Quando nós vamos para 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18 ao 19, nós lemos dessa forma: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então,
Os nossos pecados foram purificados na cruz do Calvário com o sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Na presença de Deus, e a misericórdia e a justiça combinam-se harmoniosamente. Isso aqui é muito importante nós entendermos isso, né? A misericórdia, a graça de Deus e o juízo, né, a justiça, combinam harmoniosamente, tá bom? Conforme a lei, né? A lei, a graça, elas andam juntas. Nós não podemos separar a lei da graça. Muitos têm um entendimento errado de que a lei e a graça se confrontam, né? Mas não é. A lei e a graça, ela se harmoniza. Pois bem, ao olhar para o santuário celestial, né, da qual nós lemos no Apocalipse capítulo 11, versículo 19, o que João viu? Ele viu um santuário, né, o santuário de Deus, e no santuário a arca da aliança. A Ellen White escreveu, né, a profetisa do Senhor, ela escreveu no livro O Grande Conflito, na página 365, um texto esclarecedor e muito importante para o nosso entendimento. Vamos lá. Dentro dos santos dos santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. Então, como no santuário terrestre, as tábuas dos 10 mandamentos, né, a lei de Deus estava guardada na Arca da Aliança, a Arca da Aliança, na visão de João, que João viu no céu, né, ali também está guardada a lei santa do Senhor. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio a trovões do Sinai é escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Nós lemos isso em Êxodo capítulo 31, no versículo 18, quando Deus entregou a Moisés nas tábuas, ele escreveu com o seu próprio dedo. Êxodo 38, no verso 18. A lei de Deus se encontra no santuário celestial, é o grandioso original do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registrada por Moisés no Pentateuco era uma cópia exata. Então, era uma cópia exata. Até o santuário, o modelo, a arca, tudo ali era, né, um modelo, era uma cópia do original que se encontra no céu. Não é isso? Os que chegam à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e a imutável lei divina. A lei de Deus, ela é imutável. E nós precisamos entender isso. À medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e, obviamente, também o sábado, né? Porque há muitas compreensão que na cruz do Calvário Cristo aboliu a lei, né? Mas mais para frente, no próximo estudo, nós estudaremos sobre isso, sobre Mateus capítulo 5, verso 17, que Jesus não veio abolir a lei, mas sim cumprir a lei. Nós temos nós não podemos entender que na cruz do Calvário o nosso Senhor Jesus Cristo aboliu a lei. Não, ele não aboliu a lei. As leis cerimoniais, que era a cerimônia do santuário terrestre, que apontava para Cristo, né, por todos os eventos à frente, esse sim deixou de existir, não tinha mais sentido e não tinha mais função. As leis cerimoniais, tá bom? Então eles raciocinaram
que se a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança, no santuário celestial, certamente não podia ter sido eliminada da cruz. O que foi cravado na cruz do Calvário foi justamente a lei cerimonial. Os sacrifícios feitos lá no tabernáculo, os sacrifícios dos sacerdotes. O sacerdote Cristo passou a ser o verdadeiro, sacerdote. O sacrifício, o cordeiro que eram sacrificados, os animais, não precisavam mais ser sacrificado, porque o próprio Cristo ele se fez sacrifício por nós. E os animais eram precisos sacrificar várias vezes. Cristo precisou morrer uma vez só pelos nossos pecados, porque somente Cristo, sendo Deus, somente Cristo vindo na terra e morrendo pelos nossos pecados, o seu sacrifício uma única vez nos livrou, da escravidão do pecado. O movimento de rotação da Terra, que ocorre a 1.609 km por hora, traz a nós o sábado a cada semana, sem exceção. Já tentaram fazer a semana, e vocês podem pesquisar, a semana de 10 dias, Já tentaram fazer uma semana de 8 dias, de 5 dias, se eu não me engano, mas nunca deu certo. Porque o 7º dia, da criação, quando a gente vai lá para o relato, de Gênesis, e criou Deus o primeiro dia, tarde e manhã, e criou Deus o segundo dia, tarde e manhã, e criou Deus dia, terceiro dia, tarde e manhã, e assim consecutivamente, ali um dia de 24 horas, os exatos, fechando um ciclo semanal de 7 dias, de 24 horas por dia. O que isso nos diz e sobre a importância da doutrina da criação? Quando nós olhamos para o mandamento do sábado, por exemplo, Deus criou os céus, a terra, o mar, e as fontes das águas. Deus abençoou, santificou o 7º dia e foi um dia separado. Ele só é santo porque Deus santificou. Algo só pode ser santo quando Deus santifica. Não é isso? Que outra doutrina tem um lembrete tão poderoso e recorrente? O sábado dos 10 mandamentos. Porque o sábado do Senhor, ele tem o selo de Deus. O 7º dia tem a marca de Deus como Criador. Não é isso? O Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. A lei de Deus, ela não foi cravada, ela não foi abolida na cruz. Cristo ele veio para engrandecer a lei. Então, a lei imutável do Senhor, ela é a transcrição do caráter do nosso Criador. Então, por isso que o santuário, que foi visto no céu, a Arca da Aliança, estava lá também a lei do Senhor. Por isso que lá no santuário terrestre, como um modelo do original que está no céu, também estava guardada a lei do Senhor nas tábuas dos 10 mandamentos, na Arca da Aliança. Que o Santo Espírito de Deus possa abrir as nossas mentes, abrir o nosso entendimento, que a cada dia nós possamos entender e amar a santa, boa e agradável lei do Senhor. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.